Sabe quando alguém chega para você e diz, mano, preciso te contar um negócio. E você percebe, só pelo jeito da pessoa, que a história vai ser boa. Que não é qualquer coisa, não é apenas mais um vídeo aleatório que você clicou. É exatamente assim que eu quero que você se sinta agora. Porque a história que você está prestes a ouvir, olha, talvez você ache que já conhece, talvez já tenha repetido ela na escola, talvez tenha rido para disfarçar, como todo mundo faz, fingindo que não tem medo de nada. Mas a verdade de verdade, é que algumas histórias continuam vivas porque a gente nunca deu atenção suficiente para elas. Ou pior, porque a gente deu atenção demais. E aí elas aprenderam a gostar disso. É curioso como certas lendas se agarram a gente. Elas não precisam de provas, não precisam de fotos, não precisam de aparições confirmadas. Elas sobrevivem só com o que a imaginação alimenta. E você sabe disso. Aliás, você já percebeu que as melhores histórias não são as que a gente escuta, mas as que a gente sente? Aquelas que, só de pensar, fazem você olhar por cima do ombro, mesmo sem motivo? Pois é, a história de hoje é exatamente assim. Um tipo de sussurro cultural que atravessa décadas. Um fantasma simbólico que parece estar sempre um passo atrás de você, esperando você virar num corredor vazio para te lembrar de que ela ainda existe. E eu sei que você já ouviu esse nome, Loira do Banheiro. Só isso já basta para trazer um monte de memórias rápidas na sua cabeça. O banheiro escuro da escola, as luzes piscando, os azulejos gelados, aquela porta rangendo que ninguém sabia por que rangia, aquela piada nervosa entre amigos. É como se todo mundo tivesse vivido a mesma infância. O mais impressionante é que, mesmo sendo só uma lenda, ela se encaixa perfeitamente no nosso imaginário. A gente cresce, vira adulto, trabalha, paga boleto, mas basta alguém mencionar essa história para uma parte muito antiga do nosso cérebro despertar. Aquela parte primitiva que fica responsável por detectar perigo no escuro. E quando você começa a olhar mais a fundo, percebe que não existe nenhuma outra lenda que tenha atravessado tantas gerações de forma tão silenciosa, ao mesmo tempo tão presente. E é por isso que eu preciso que você fique comigo até o fim. Porque este vídeo aqui não é só mais uma recontagem. Não é uma versão resumida. Não é uma análise superficial. Isso aqui é quase como abrir uma gaveta proibida dentro da sua própria memória. A gente vai puxar cada fio, cada rumor, cada fragmento que fez essa história se tornar tão poderosa. Mas antes, deixa eu te fazer um pedido muito sincero. Eu quase nunca falo isso com tanta ênfase, mas hoje é importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse clima sombrio, narrativo, teatral, meio proibido te prende, então se inscreve no canal. Quando você se inscreve, você não está só apertando um botão. Você está literalmente dizendo para o YouTube que esse conteúdo merece alcançar mais gente. E isso muda tudo, de verdade. Isso permite que o canal cresça, que eu continue trazendo histórias assim, cada vez mais profundas, cada vez mais bem produzidas. Deixa o like também. Parece pequeno, mas é gigante. É ele que empurra o vídeo. É ele que mostra para o algoritmo: olha, isso aqui vale a pena. Ativa o sininho, porque o YouTube simplesmente não te entrega novos vídeos se você não fizer isso. E comenta. Comenta porque eu leio tudo. E porque seus comentários ajudam no engajamento, ajudam a história a continuar viva. E, sinceramente, essa lenda aqui adora quando você fala dela. Agora sim, deixa eu te puxar de vez para dentro dessa história. E eu preciso que você se entregue. Porque se tem um momento em que vale prestar atenção, é agora. Lembra daquela sensação de que algumas histórias parecem querer ser contadas? Então, esta aqui não apenas quer, ela exige. Sabe aquela lenda que todo mundo jura que é só brincadeira de escola, mas que, curiosamente, ninguém quer testar de verdade? Pois é, a Loira do Banheiro é exatamente esse tipo de história. Popular demais para ser mentira e assustadora demais para ser investigada. O mais curioso é que, quando alguém finalmente tentou explicar a origem dela, quando a tal verdade apareceu, a lenda não enfraqueceu, não desapareceu, não perdeu força. Pelo contrário, ficou ainda mais presente, mais repetida, mais viva, como se estivesse aguardando exatamente isso, um pouco de atenção. E hoje você vai entender por que essa história continua tão forte, mesmo depois de décadas, mesmo depois de todo mundo jurar que não acredita em nada disso. Quase todo brasileiro cresceu com um banheiro escolar que simplesmente não parecia normal. Luz piscando, azulejos gelados e aquela sensação estranha de que você não estava sozinho. E é quase engraçado pensar que banheiros, de todos os lugares possíveis, se tornaram o palco favorito de uma das lendas urbanas mais famosas do Brasil. Nos anos 80 e nos anos 90, a história da Loira do Banheiro se espalhou por escolas de todos os estados. Em algumas cidades, diretores chegaram a dar entrevistas dizendo que dezenas de alunos se recusavam a entrar no banheiro feminino.
Só que ninguém explicava direito por que aquilo tinha começado. Era como se, de repente, todas as escolas tivessem o mesmo fantasma. A versão mais repetida pelos pesquisadores aponta para Maria Augusta, filha de um político influente de Guaratinguetá. Ela morreu jovem, bonita, e sua morte foi cercada de rumores desconfortáveis. Alguns diziam que foi acidente, outros diziam que foi negligência médica, e outros ainda afirmavam que ela havia sido enterrada viva. Há documentos que mostram que o corpo dela realmente foi movido de lugar algumas vezes, o que só alimentou as histórias. O fato é que, pouco depois de sua morte, relatos de uma figura feminina aparecendo em escolas da região começaram a surgir. A princípio, era só uma história local, mas quando ganhou força, se misturou com lendas europeias antigas sobre espíritos presos a espelhos e com superstições brasileiras sobre almas que não conseguem descansar. O resultado foi uma história que ninguém consegue rastrear completamente. Cada peça vem de um lugar, mas todas se encaixam bem demais. A versão que quase todo mundo conhece funciona assim. Você entra no banheiro, apaga a luz, encara o espelho e chama a loira 3 vezes. Sempre 3 vezes. Nunca 2, nunca 4. Você pode reparar, qualquer espírito invocado em história sempre tem uma regra esquisita dessas. Algumas pessoas juram que ela parece ensanguentada. Outras dizem que ela está sempre chorando. Tem gente que garante que ela bate na porta da última cabine. Mas existe uma versão muito menos conhecida e bem mais desconfortável. Uma versão em que ela não aparece no espelho, mas bem atrás de você. Em 1994, uma escola no interior de Minas Gerais precisou fechar o banheiro feminino por uma semana inteira. 4 alunas diferentes, que não tinham conversado entre si, relataram a mesma visão. Uma mulher loira de vestido azul claro andando de costas. As 4 deram detalhes iguais sobre o cabelo, sobre o tecido do vestido, sobre o modo como ela parecia flutuar um pouco acima do chão. O caso foi parar no jornal local, mas a direção preferiu chamar tudo de histeria coletiva. E sim, a psicologia mostra que grupos podem contagiar medo uns dos outros, mas 4 pessoas vendo exatamente a mesma coisa ultrapassa a explicação simples. Em fóruns antigos da internet, há relatos de zeladores que ouviam passos no banheiro vazio, torneiras que ligavam sozinhas e portas que batiam sem vento nenhum. Muitos diziam que era encanamento velho. Outros apenas aprendiam a nunca olhar diretamente para o espelho depois de meia-noite. A ciência tenta explicar. Psicólogos afirmam que banheiros são ambientes naturalmente desconfortáveis. São fechados, frios, silenciosos. O eco altera nossa percepção de distância e movimento. Neurocientistas falam sobre pareidolia, a tendência do cérebro humano de enxergar rostos, figuras humanas em sombras e reflexos. Mas, por mais útil que a ciência seja, ela explica apenas porque às vezes vemos algo onde não existe, e não porque diferentes pessoas veem a mesma coisa em momentos diferentes. Escolas são ambientes perfeitos para espalhar histórias. Crianças e adolescentes criam rituais, repetem lendas, transformam boatos em tradição. Mas o que ninguém esperava é que esses boatos atravessariam décadas, se tornariam parte da cultura popular. A loira do banheiro não ficou presa nos corredores escolares. Ela evoluiu. Virou desafio no TikTok, virou desenho animado de terror, virou creepypasta, virou jogo independente. Ganhou versões em 3 dimensões, ganhou teorias elaboradas, ganhou interpretações dizendo que ela não é um espírito, mas uma entidade mutável que se adapta ao medo de cada época. E isso explica por que, mesmo com todo mundo dizendo que não acredita, a lenda continua se espalhando. Talvez algumas lendas não sobrevivam porque são verdadeiras, mas porque as pessoas continuam olhando para o espelho com aquela dúvida incômoda. Se der certo, a loira do banheiro pode ter começado com um caso real, ou com um mal-entendido, ou com uma mistura de histórias diferentes. Mas o que ela se tornou não depende mais da origem. Depende do medo, da imaginação, da tradição e, claro, de quem ainda olha para o espelho quando está sozinho num banheiro silencioso. Agora me diz, na sua escola, alguém já tentou chamar a loira? Ou até hoje você prefere não arriscar? E olha, antes de você fechar esse vídeo, deixe eu te falar uma coisa com a mesma sinceridade do início. Se você chegou até aqui, se ficou comigo até este ponto, é porque este tipo de conteúdo faz sentido para você. E se faz sentido, então se inscrever no canal não é só uma gentileza, é uma forma real de manter este tipo de conteúdo vivo. Cada inscrição muda completamente o alcance do vídeo. Cada like empurra essa história para mais gente. O sininho faz você receber os próximos vídeos, porque o YouTube não avisa nada se você não ativar. E o seu comentário?
O seu comentário é ouro. Ele cria discussão. Ele alimenta a história. Ele ajuda a construir esse espaço onde a gente pode explorar mistérios, medos e curiosidades como essa. Então se inscreve agora, deixa o like agora, ativa o sininho agora e comenta qual versão da lenda você ouviu quando era criança. Isso tudo pode parecer pequeno, mas é exatamente o que mantém o canal crescendo e mantém essas histórias vivas, mesmo depois de todo mundo acreditar que elas já deveriam ter morrido.